trabalhos amanhã começa com essa oitiva do ex-diretor da BIM. Tem um pedido dele para ser uma sessão reservada. Existe essa possibilidade? Como é que vocês internamente na CPMI avaliam esse pedido? A gente está conversando, inclusive agora até falei com o Maia sobre isso. Ele é um servidor de carreira da ABIN, é um órgão que trabalha com inteligência. Inclusive o depoimento dele é um depoimento cercado de dados sigilosos. A gente até precisa ter muito cuidado se a reunião for aberta, como a gente vai fazer essas abordagens, porque são documentos que não podem ser expostos, né? Então há um critério próprio para isso. É claro que se houver, por exemplo, a possibilidade ou houver a decisão por parte do presidente de uma sessão reservada, você tratará, na verdade, com mais, digamos assim, tranquilidade o aprofundamento desses documentos sigilosos. Mas não vejo nenhum óbice para que, de fato, essa reunião possa ser aberta, né? Você tomando os cuidados de não expor os documentos, eu acredito que não haverá nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista da exposição desses dados, que é a preocupação básica dele. Nós já tivemos aqui, inclusive, outros depoimentos em outras CPIs que acabaram ocorrendo de uma forma sigilosa. Então, não haverá surpresa se for de forma sigilosa, mas eu até defendo que seja de forma pública, até porque a característica de uma CPI é uma característica das oitivas abertas à sociedade brasileira, né? Claro que a gente vai resguardar aí esses documentos sigilosos exatamente para impedir e evitar aí algum tipo de cometimento de erro, né, por parte de exposição de documentos sigilosos. A base governista faz um gesto, porque esse pedido para ouvir o ex-diretor da BIM era da oposição. Quer dizer, vocês estão fazendo um gesto porque agora ali adiante querem ouvir, tem como prioridade o ex-ministro da Justiça do governo passado, Anderson Torres. Nós temos, inclusive, minha defesa, que a gente possa ouvi-lo na quinta-feira, o Anderson Torres, né? A gente ouve o Saulo amanhã, o Anderson na quinta-feira, para que a gente possa até, eu diria, fechar um pouco dessa primeira etapa da CPMI. Nós focamos no 8 de janeiro, mas com um olhar desde o dia 31 de outubro, por conta do resultado do processo eleitoral. E o ponto que circunda em torno de todo o processo, de fato, das manifestações, está exatamente no questionamento eleitoral, né? Então, por conta disso, o Anderson era ministro da Justiça do governo anterior e era secretário de Segurança Pública. Ou seja, ele estava no governo anterior no 12 de dezembro e também no 24 de dezembro, e ele estava lá então como ministro da Justiça e estava como secretário de Segurança no 8 de janeiro. Então, ele é uma pessoa que liga os dois tempos, né? Tanto o tempo de novembro e dezembro, quanto o tempo de janeiro. Então, eu acho que ele é uma figura primordial e eu acho que a gente conclui essa primeira etapa da CPMI. Senadora, no recesso, informações importantes vieram à tona, como a quebra de sigilo, principalmente do tenente-coronel Cid, que movimentou quase 4 milhões de reais em menos de 6, 7 meses. Isso também vai ser importante para a base governista, até para esvaziar essas tentativas da oposição de querer criar narrativas sobre o que aconteceu em 8 de janeiro? Olha, na verdade, a investigação que ela ocorre em segredo, né, por conta dos documentos serem sigilosos, houve um vazamento desses dados, mas nós estamos absolutamente focados no aprofundamento dessas informações. Eu, inclusive, pedi novos requerimentos para que nós possamos ter, inclusive, outras quebras de sigilos, não é? Buscar, por exemplo, RIFs. Eu acho que a cada momento que a gente passa, você tem um novo dado e há uma necessidade dessa ampliação. Então, eu acredito que a gente possa aprovar esses novos requerimentos. Eu acho que ao final nós teremos aí dados bem conclusivos, não é? De uma rede que pode ter proporcionado o 8 de janeiro, que é tanto para além dos executores, tanto a parte de investimento financeiro, portanto o custeio, como também a autoria intelectual, né? Quem pensou. E um evento como esse que ocorreu, que foi um ato terrível do 8 de janeiro, ele não ocorreu sem custeio financeiro. Houve um investimento financeiro milionário para que isso ocorresse, então a gente precisa chegar. Por isso eu peço agora várias quebras, inclusive de empresas e também de pessoas, para que nós possamos de fato descobrir, chegar a esse volume financeiro que pode ter financiado o 8 de janeiro. De quem, além dessas pessoas que a gente já sabe, a senhora está pedindo, senadora? Eu vou fazer esses encaminhamentos ainda amanhã, nós estamos ainda concluindo na parte de hoje esses documentos, esses requerimentos, de forma que a gente vai ampliar um pouco mais. Mas eu te diria que é basicamente voltado para financiadores, para empresas, não é? E para pessoas também que, além de
por mais que não sejam empresários, são pessoas que fizeram e que há uma suspeição em torno desses investimentos. Porque, por exemplo, dava para fazer o rastreamento cruzando dados do CID com esses financiadores para saber se, por exemplo, saiu o dinheiro do ajudante de ordens para empresas, para essas pessoas que estavam em frente ao QG, por exemplo? Não, claro, a gente precisa entender essa relação. Inclusive, algumas dessas empresas, nós já temos, inclusive, dados, não é, que já chegaram para a comissão, e a gente está levantando e aprofundando, na verdade, porque a gente precisa entender, inclusive empresas que eventualmente receberam recurso público, não é? Foram financiadas, inclusive, por bancos públicos, ou seja, receberam recurso público, compraram equipamentos e usaram essa estrutura para um ato contra a democracia brasileira, ou seja, eles se fizeram valer da democracia brasileira para depois tentar destruir a própria democracia brasileira. Então, a gente está muito focado nesse ponto. Para a gente encerrar, senadora, os militares, até mesmo hoje veio um documento do Ministério da Defesa, de novo atribuindo ao GSI, responsabilizando o GSI, ao que aconteceu especificamente no Planalto. Isso pode, de alguma forma, dar fôlego para a oposição nesse discurso de querer responsabilizar o atual governo? Ou a senhora acredita que não? Porque vocês estão mapeando também esses militares, muitos deles com uma ligação forte com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos o ato 8 de janeiro, como a gente sabe, foi na primeira semana do presidente Lula, né? Então, naquele momento havia poucos dias de um novo governo. Então, era uma equipe que praticamente não estava totalmente concluída, né? Não havia, por exemplo, a exoneração em massa da equipe do governo anterior para este governo. Então, se eventualmente o GSI ou membros do GSI participaram ou sabotaram, não é? Que é um ponto específico que nós também estamos debruçados, essas pessoas precisam ser responsabilizadas, não é? Seja de qual órgão for. Se ele tem qualquer tipo de responsabilidade, ela deverá, e nós vamos buscar a responsabilidade, né? Porque a gente não pode admitir que, sobretudo aqueles que são servidores de carreira, tem uma responsabilidade pública com isso, quer dizer, integrou um governo anterior, continuou, e às vezes continua até para que haja uma engrenagem da máquina. Você, quando assume o governo, hoje, amanhã, você não tira todo mundo e começa do zero. Não funciona assim. Tem um processo de transição que ocorre exatamente para que você possa ter uma equipe, uma nova equipe se sucedendo. Mas você tem um primeiro momento. E nesse primeiro momento, a gente precisa entender quem, nesse primeiro momento, ao invés de ter probidade, ao invés de ter responsabilidade pública, pode ter, por exemplo, sabotado. Isso é um crime grave que nós não vamos deixar de investigar. Então, nós estamos absolutamente focados em entender também quem eventualmente pode ter sabotado informações e dados que evidenciaram e promoveram aí as invasões. Sim, até porque por mais que já tenha começado o novo governo há poucos dias, como a senhora disse, quem chefiava desde o passado, seria isso? Não apenas chefiava, mas algumas pessoas que eram integrantes do governo. Por exemplo, no GSI, você teve num primeiro momento, no dia 1º de janeiro, um volume baixo de substituição, baixíssimo de substituição, né? Então, só depois do dia 8 que houve uma retirada em massa desse volume de pessoas, porque, pelos dados que nós temos até o presente momento, apontam que essas pessoas tiveram essa participação. Por isso foram exoneradas de uma forma sequencial ao ato do dia 8 de janeiro. Então, se eles estavam ali, ao invés de ajudar um governo que foi eleito legitimamente pelo povo brasileiro, eles podem ter sabotado. Eu digo podem ter porque é apenas uma suspeição que nós estamos realmente investigando. E eles precisarão e deverão e irão ser responsabilizados. Olha, o depoimento de amanhã, a nossa expectativa, porque ele é um servidor da ABIN. E a ABIN é o órgão, a Agência Brasileira de Inteligência, que tem a responsabilidade máxima sobre a investigação, sobre o serviço de inteligência, como o próprio nome diz, não é? Então, se você não tem uma parte de execução funcionando, você precisa entender se essa parte de execução não foi informada, se o serviço de inteligência não funcionou. E o Saulo, naquele momento, estava respondendo pela ABIN. Ou seja, ele tinha a responsabilidade naquele momento de acompanhar os alertas e informar aos órgãos que fazem parte do conjunto, né,
que tem a responsabilidade de promover a segurança aqui na Praça dos Três Poderes, né, na sede dos Três Poderes. Então, o Saulo teve um papel muito preponderante. Ao mesmo tempo, também entender os relatórios que foram enviados, tanto à Procuradoria-Geral da República, quanto aqui ao próprio Congresso Nacional, a SECAI, por que esses relatórios são diferentes um do outro. Não é? Um foi assinado pelo Saulo, o outro foi assinado por outro servidor, que foi o Moretti, mas entender por que essas duas diferenças. Então, eu acho que amanhã nós teremos, não há dúvida nenhuma, uma audiência importante e esses pontos, na verdade, deverão ser esclarecidos.